Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 27 de junho de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 10 do livro do Números. E eu convido você, irmão, irmã, a estar curtindo, comentando, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Convide mais pessoas para serem edificadas pela Palavra de Deus. Já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento com a Palavra. A presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria e entendimento para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 10 do livro dos Números. As trombetas de prata. O Senhor disse a Moisés o seguinte: faze para ti 2 trombetas de prata, faze-as de prata batida. Elas te servirão para convocar a assembleia e para dar o sinal de levantar o acampamento. Quando elas soarem, toda a assembleia se reunirá junto de ti à entrada da tenda de reunião. Se tocar uma só, virão e se juntarão a ti os príncipes, os chefes de milhares em Israel. Quando tocardes com força, partirão aqueles que estão acampados ao oriente. E quando tocardes com força uma segunda vez, partirão aqueles que estão acampados ao meio-dia. O sinal para a sua partida será um toque de alarme, para convocar a assembleia. Tocareis também, mas não com toque de alarme. São os filhos de Arão, os sacerdotes, que tocarão as trombetas. É uma lei perpétua para vós e vossos descendentes. Quando na vossa terra sairdes a guerra contra inimigos que vos atacarem, tocareis com força as trombetas, e o Senhor vosso Deus se lembrará de vós. Estareis livres dos vossos inimigos nos vossos dias de alegria, vossas festas e vossas luas novas. Tocareis as trombetas, oferecendo os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, e elas vos lembrarão a memória de vosso Deus. Eu sou o Senhor, vosso Deus. No 20º dia do segundo mês do segundo ano, levantou-se a nuvem do tabernáculo do testemunho. Os israelitas puseram-se em marcha e partiram do deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Farã. Partiram, pois, pela primeira vez, conforme a ordem do Senhor, transmitida por Moisés. A bandeira do acampamento dos filhos de Judá partiu em primeiro lugar, seguida de suas tropas, e a tropa de Judá era comandada por Naasson, filho de Abinadab. A tropa da tribo dos filhos de Issacar era comandada por Natanael, filho de Suar, e a tropa da tribo dos filhos de Zabulon era comandada por Eliabe, filho de Elon. O tabernáculo era desmontado, e os filhos de Gerson e de Merari partiram transportando-o. Depois partiu a bandeira do acampamento de Ruben, seguida de suas tropas, e seu comandante era Elisur, filho de Sedeur. A tropa da tribo dos filhos de Simeão era comandada por Salamiel, filho de Surizadai,
E a tropa da tribo dos filhos de Gade era comandada por Elisafá, filho de Reuel. Os catitas partiram em seguida, levando os objetos sagrados. E, antes que chegassem, era montado o tabernáculo. A bandeira do acampamento dos filhos de Efraim partiu, seguida de suas tropas. E a tropa de Efraim era comandada por Elisama, filho de Amiúde. A tropa da tribo dos filhos de Manassés era comandada por Gamaliel, filho de Fadassur. E a tropa da tribo de Benjamim era comandada por Abidã, filho de Gedeão. A bandeira do acampamento dos filhos de Dan, que formavam a retaguarda de todos os acampamentos, partiu, seguida de suas tropas. A tropa de Dan era comandada por Aizer, filho de Amizadai. A tropa da tribo dos filhos de Aser era comandada por Fegiel, filho de Ocrã. E a tropa dos filhos de Neftali era comandada por Airã, filho de Enã. Essa foi a ordem de marcha dos israelitas divididos em tropas, quando levantaram acampamento. Moisés disse a Obabe, filho de Raguel, o Madianita, seu sogro: nós partimos para o lugar que o Senhor nos prometeu dar. Vem conosco e te haveremos de tratar bem, como o Senhor prometeu fazer bem a Israel. Obabe, porém, respondeu-lhe: não irei contigo, mas voltarei para minha terra e para junto de minha família. Moisés replicou: rogo-te que não te separes de nós. Conheces os lugares onde podemos acampar no deserto e nos servirá de guia. Se vieres conosco, dividiremos contigo os bens que o Senhor nos der. Partiram da montanha do Senhor e caminharam 3 dias. Durante esses 3 dias de marcha, a arca da aliança do Senhor os precedia, para lhes escolher um lugar de repouso. A nuvem do Senhor estava sobre eles de dia, quando partiam no acampamento. Quando a arca se levantava, Moisés dizia: levantai-vos, Senhor, e sejam dispersos os vossos inimigos. Fujam de vossa face o que vos aborrece. Quando, porém, se detinha, dizia: voltai, Senhor, para a imensa multidão de Israel. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus o abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.